Estamos de volta aqui no segundo bloco e nós estamos falando sobre o tema Espiritismo como movimento social. Eu disse que o Espiritismo vai provocar, e já está provocando, modificação dos costumes, da cultura e da conduta do homem. Aliás, esse é que é o principal objetivo, mudar a conduta moral do homem terrestre. Muito bem, eu estava dizendo da reencarnação, que é um conceito que a doutrina espírita trouxe para o Ocidente. Porque lá no mundo oriental, esse conceito também já é secular. 5.000 anos antes de Cristo, no livro dos Vedas, do indianismo, já existia esse conceito de reencarnação. Nós, espíritas, trouxemos para o Ocidente. Agora, há hoje uma confirmação científica da reencarnação. Um dos pais modernos da psiquiatria, o psiquiatra europeu Ian Stevenson, ele é inglês. Esse psiquiatra fez uma pesquisa vasta na Europa dos casos onde ele identificou as reencarnações. Pessoas que recordavam suas vidas anteriores. Ele fez essa pesquisa lá na Europa, em diversos países europeus. Escreveu até um livro, a Reencarnação nos Países Europeus. Esse livro tem mais ou menos 340 páginas, onde ele conta vários casos de reencarnações, onde os reencarnantes recordam o que foram nas vidas anteriores, o que aconteceu com eles e por que eles às vezes reencarnaram daquele jeito que eles estavam vivendo hoje. Ian Stevenson é um psiquiatra. Outro psiquiatra famoso, que já até esteve no Brasil várias vezes e que está lá, é um americano chamado Brian Weiss. Esse Brian Weiss escreveu vários livros. O primeiro deles chamado Muitas Vidas, Muitos Mestres, onde ele, através da hipnose regressiva de uma sua paciente, ele descobriu nela 43 reencarnações. Então, essa paciente dele, que tinha processo depressivo grave, que ninguém conseguia tratar, e ele, fazendo hipnose regressiva dela, identificou que ela reencarnou 43 vezes. E as últimas encarnações está o motivo dela estar deprimida hoje. E ele conseguiu, desta forma, curar essa paciente da depressão que já estava levando-a à morte. Um outro caso que eu gosto sempre de citar com relação à reencarnação é dos superdotados. Como se explica um superdotado? Como se explica um Mozart? Um Mozart, músico famoso, músico clássico famoso. Mozart, com 8 anos de idade, quer dizer, uma criança, ele fez uma ópera. Não é uma musiquinha que a gente vê cantar na televisão, não, uma ópera, com vários quadros, com vários capítulos. Uma criança de 8 anos. Como se explica isso? A explicação é que ele, ao reencarnar como Mozart, ele já tinha conhecimento de música, de encarnações anteriores. E aqui eu posso citar vários superdotados da história, onde eles, não só na área de música, mas na área de engenharia, de línguas, na área de
até da medicina, a área da própria religião. Crianças pequenininhas e que já citam a Bíblia, que pregam, sem serem ensinadas para isso. Outro conceito que o Espiritismo traz e que pode modificar a cultura é o conceito da morte. Para nós, a morte não existe. A morte é, na verdade, uma volta verdadeira à vida. E que a vida verdadeira não é essa aqui, não. É a vida lá do plano espiritual. Por isso é que nós não falamos morte, nós falamos desencarne. A pessoa desencarnou. Nós não gostamos dessa palavra morte. Tem um livro interessante de um médico americano chamado Hans Holzer, que escreveu Vida Após a Vida. É um livro onde ele pesquisou pessoas que tiveram morte cardiocirculatória e que foram recuperados por manobras de ressuscitação. Ele investigou cada pessoa, entrevistando e tal, e ele descobriu que essas pessoas estiveram depois da morte entre aspas no caso, eles foram e relatam os lugares onde tiveram. Se vocês quiserem aprofundar mais nesse assunto, tem alguns livros que vou citar. Nosso Lar, Violetas na Janela, Muitos São Chamados. São livros escritos por espíritos desencarnados através de psicografia, que eles contam os desencarnes de cada um. E assim, meus queridos, estamos encerrando mais este programa Colunas de Luz. E aqui, nesse tema, o Espiritismo como movimento social. Acreditamos que a hora que a doutrina atingir maior parte da população, ela vai, sim, provocar um movimento social positivo na sociedade. E assim, pedindo a Deus que nos abençoe, que nos dê muita luz e paz, nós encerramos este segundo bloco.